Mar Magalhães é o último disco da minha convidada de hoje, a grande guitarrista Luísa Amaro. Luísa, muito obrigado por estarmos aqui no Museu da Música, a quem agradeço desde já a disponibilidade de sala para fazermos esta entrevista. Sim, exatamente. Muito obrigado por me conceder esta entrevista aqui na FAD TV. Luísa, desde sempre a música, até que chegámos aqui a este maravilhoso disco, que é uma viagem maravilhosa ao Mar Magalhães. Sim. Que já voltamos a falar dele. Como é que surge a música na vida da Luísa? É desde sempre? É desde sempre. Para desespero dos meus pais, não é? Como que queriam que seguisse direito. Exatamente. Mas eu em pequenina mesmo, tanto insisti que na infantil eu tocava ferrinhos. Depois a minha mãe foi chamada, porque diziam que os ferrinhos, e realmente é difícil, porque tem que se ter muito bem a noção de tempo, e eu pequenina conseguia marcar muito bem as musiquinhas todas que os outros meninos, como tem inveja minha, um tocava piano, outro tocava não sei, todos tocavam qualquer coisa. Mas tocava muito empenhado os ferrinhos, e que já era um sinal daquele meu desejo, daquela vontade, daquele chamamento quase que se pode dizer. Depois fui crescendo, sempre a ser um bocadinho contrariada, porque eu também tinha uma saúde frágil, estava sempre com dores de garganta e, claro, os estudos no colégio eram mais importantes que todo o resto. Mas depois fui crescendo e cheguei a uma determinada altura e pedi uma viola, que eu acho que é o que toda a gente quer, para fazer aqueles acompanhamentos, para cantar com as amigas. E foi com a viola então que eu comecei, portanto, com a guitarra clássica, que comecei pelos acordes, comecei a ganhar aquele sentido do som, de fazer os acompanhamentos, que é uma grande escola e que me permitiu também, depois, quando nós entramos em determinadas melodias, mais tarde com o Carlos Paredes, é fácil, porque nós estamos libertos de uma série de preconceitos, de pautas que somos obrigados a seguir. Portanto, através do seguimento das ideias do grande mestre que foi Lopes e Silva. Lopes e Silva, sim, pois isso já é numa fase mais adiantada. Andei na escola do Duarte Costa, como também acho que toda aquela minha geração que queria aprender a tocar já um bocadinho mais a sério que não os acordes o fazia. Quando era mais novita, nós tínhamos o Mundo da Canção, a revista do Mundo da Canção, que tinha os acordes todos de Cat Stevens, aquela Simon & Garfunkel, que nós seguíamos, a Joan Baez. Então isso era uma escola. E depois a pessoa quer aprender qualquer coisa mais, fui para o Duarte Costa. No Duarte Costa tive um belíssimo professor, o professor Diniz, que já faleceu, infelizmente, era um excelente mestre também. Com sentido musical, sabia explicar muito bem o trabalho de conjunto. Sabia cativar o gosto pela música. Sabia cativar o gosto, sem pressionar nada, mas dando-nos o sentido da responsabilidade e da cor da música. Foi muito curioso, porque eu era novinha, não é? Portanto, a pessoa vai tomando gosto. Depois fui para o conservatório, o Diniz era aluno do professor Lopes e Silva, que me encaminhou para o professor Lopes e Silva, e então depois estudei com o professor Lopes e Silva. O professor Lopes e Silva, grande guitarrista, a quem eu muito devo. De facto, eu devo praticamente tudo para saber música, não é? E ele ensinou-me de outra maneira. Era rigoroso naquilo que tinha que ser rigoroso, mas deixava-nos liberdade para sabermos interpretar. Ele dizia uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu hoje já não dou aulas, mas enquanto dei sempre transmiti aos meus alunos, que é, há uma partitura, nós também temos a obrigação de a respeitar, porque foi assim que o compositor o quis escrever, senão não tinha escrito. Portanto, nós seguimos a partitura, mas podemos dizer assim, professor, mas eu gosto mais de fazer assim. E ele dizia sempre, podes fazer, mas tens que assumir o que fazes. A partir daí é a tua opção. Podes fazer, mas tens que o assumir. E isto muda muito a nossa maneira de estarmos na música, que é não fugir também à responsabilidade daquilo que o autor escreveu, depois daquilo que nós sentimos que o autor escreveu e depois darmos o nosso contributo. Ou seja, a nossa interpretação da partitura. Exatamente. Também dar o contributo naquele dia e naquela hora em que interpretamos. Não somos máquinas. Claro, não é? Claro. Mas aí é aquela postura que se aprende em pequenino, que eu lhe devo isso, e eu assumo isto. E isto é muito importante porque nos dá responsabilidade e dá-nos liberdade ao mesmo tempo na música, não é? Bom, portanto, foi por aí que eu sempre me conduzi, com o apoio das pessoas
sensatas. Que é o mais importante. Que é o mais importante, fase, é uma felicidade. Na fase inicial é o mais importante. Não é? E são mestres, não é? São mestres, porque o professor ensina, mas o mestre puxa por nós. E eu refiro muito isso aí no meu disco. Claro que sim. O encontro com o mestre Carlos Paredes também. Esse é um grande mestre. Outro grande mestre. Não é? Que eu acompanhei durante praticamente. Bem, conheci por volta de 83, 84, até 2004, que foi 93, final de 93, que ele adoeceu. Portanto, temos ali aquele período todo até 1993, em que eu corri o mundo, em que eu aprendi muito, porque o Carlos Paredes é uma pessoa extraordinária, de quem nós recebíamos, eu sobretudo, do público, o que melhor o público lhe dava a ele, o que é um privilégio. Porque eu estou em palco, estou a sentir uma energia muito boa, porque as pessoas adoravam o Carlos Paredes. E isso parece que não, mas até nos tira o medo de pisar o palco. Como é que era o Carlos Paredes antes de entrar em cena? Era um nervoso controlado. Era? Era um nervoso controlado. Estava para entrar no palco, mas era uma pessoa que não... nós percebíamos que estava tenso, não o demonstrava. Só perguntava constantemente, então entramos ou não entramos? Então entramos ou não entramos? Quando a coisa se atrasava, eu dizia, mas isto é horrível, eu quero entrar em palco. E havia pessoas no estrangeiro que diziam assim, pessoas que estavam a orientar as entradas, nenhum músico quer entrar em palco, ele está ansioso por entrar em palco, se depois puder. Não é? A partir da hora em que ele entrava em palco, desligava, que eu acho que isso é uma bênção. Nós há pouco estávamos a conversar sobre isso, mas é o foco. Ele desligava por completo deste mundo e era outra pessoa que estava ali. Era ele. O Carlos Paredes era uma pessoa, entre aspas, mas era quase uma criança, um menino inseguro, cá fora, que precisava de ter sempre alguém que o ajudasse, que o apoiasse, que o orientasse nas coisas do dia a dia. Que o estimulasse também. Sim. Entrava em palco e ele mandava. E que é muito curioso porque é outra personalidade. Mandava, mas no melhor sentido. Ele seguia as músicas todas como tinha planeado e nem valia a pena nós dizermos fosse o que fosse, porque aquilo estava tudo muito interiorizado e era quase uma resposta para além do humano. Muito espiritual e muito para além do humano, quer dizer, não, e ele tinha uma coisa que talvez tenha herdado do pai, creio eu, ele nunca falou nisso, porque é uma atitude como nós respirarmos, que era aquele ataque extraordinário que dá inveja a qualquer músico, aquelas primeiras notas que num músico demoram porque está a aquecer a voz, no nosso caso porque estamos a preparar a mão está a... Ele não, aquele ataque era perfeito, com uma segurança impressionante. Pronto, a partir dali era tudo dele. Essa insegurança dele como pessoa talvez se transmitisse na força de tocar no palco. Podia ser aí que ele que se afirmasse. Sim, eu acho que sim. Depois voltava a ser. E depois acabavam as luzes e voltava a ser o Carlos Paredes. Nunca, sem deslumbres, que era uma coisa em relação à qual ele fugia. Isso e elogios, como eu o compreendo, porque o Carlos Paredes fugia mesmo aos elogios, foi maravilhoso, e o Carlos Paredes, muito obrigada, meu amigo, então Deus, boa noite. Não queria elogios, é muito austero nessa atitude, parece que não, mas a pessoa aprende muito com isso, porque se nós deixamos-nos levar calmamente pelo elogio, acomodamos àquilo que temos, não é? Acomodamos àquilo que temos, e aquilo era uma disciplina quase, que ele fazia intuitivamente, mas que é muito importante, porque a pessoa mantém o sentido da realidade. A Luísa também aprendeu muito com essa disciplina, segue essa disciplina. Sim, aprendi. O Carlos Paredes era uma pessoa espiritual. Era. Era místico. Era. Às vezes eu digo, não me perguntam muitas vezes isso, mas ficam surpreendidos quando eu explico isso. O Carlos Paredes era de uma espiritualidade impressionante. Talvez até mais do que muitas pessoas religiosas. E o que ele fazia e com respeito enorme por todas as pessoas, não é? E por todas as religiões e por todas as formas de pensar. Ele não tinha uma religião própria, tinha a sua própria religião, tinha a sua própria crença. A sua crença era a vida,
era o universo, eram as leis que estão para além de nós, que ele não conseguia explicar, mas que... Ele chamava isso Deus? Era Deus para ele? Ele dizia Deus, sim, mas ele dizia muitas vezes, sim, mas o meu Deus é feito das pessoas e daquilo que elas têm de bom, como a natureza, daquilo que a natureza nos dá. Se disserem que isso é Deus, para mim, então isso é Deus. Ou seja, uma unificação com tudo e todos, não é? Sim, sim, sim. E levava isso e escrevia pequenas orações antes de... É muito interessante, portanto. E tínhamos e tenho, felizmente ela está viva, uma grande amiga, muito católica, apostólica romana, uma pessoa muito empenhada, que rezava muito e reza, com certeza ainda hoje, e ele dizia-lhe muitas vezes antes de tocar, telefonava-lhe e dizia: Alberta, reze por mim. E ela dizia: o Carlos Pereira, mas o Carlos Pereira, porquê que não reza? Ele: não, porque eu sei que se a Berta rezar por mim, a Bertazita reza por mim, e Deus ouvia mais depressa do que a mim, que eu sou um pecador. Mas pedia sempre isso: reze por mim, telefonava, tinha o cuidado, se estivesse onde estivesse, que lhe telefonava-lhe sempre a pedir: Bertazita, reze por mim. Isto é muito bonito, não é? Há uma candura. Muito. Lá está a tal criança, sim, que a Luísa falava, não é? É. Que se transforma quase num super-herói a tocar. É impressionante. É extraordinária essa dualidade. A Luísa aprendeu também muito disso com o Carlos Paredes, essa disciplina, muito à parte da técnica da guitarra portuguesa, claro. Sim, a técnica da guitarra portuguesa. Pronto, a viola foi esse percurso. Depois estive em Barcelona, onde eu conheci uma mulher extraordinária, que era a Maria Luísa Anida. Aliás, ela tinha estado em Portugal enquanto eu estava no conservatório. Ela deu um concerto naquele que era o salão nobre do conservatório, lindíssimo. Com os tetos do Malhoa. Exatamente, aquilo até Penso dói. que já não estão a cair aos bocados, pois, como estiveram até há bem pouco tempo. Já está o nosso conservatório em obras. E eu ouvia lá pela primeira vez e disse: eu queria ter aulas com esta mulher, que era uma coisa maravilhosa, a Minita. E depois fui tocar com o Carlos Paredes a Castres, no sul de França, e tinha lá os grandes mestres. Tinha lá o Leo Brauer, tinha lá a Maria Luísa, tinha o Roberto Ocel, aquilo, eu estava felicidade. Depois combinei, nessa altura, entrei em contacto mais direto com a Maria Luísa e perguntei se podia ter aulas com ela em Barcelona. E então estive a trabalhar com ela em Barcelona. Maria Luísa argentina, ensinou muita técnica, e foi importante. O Carlos Paredes, portanto, temos esta fase toda. Eu depois começo a tocar com o Carlos Paredes. O Carlos Paredes, eu faço-lhe os acompanhamentos mais simples na viola, porque não era preciso mais do que aquilo. O que eu fazia era simples e era orientado por ele. Ele não queria uma marcação, digamos assim, ele não queria uma marcação de um guitarrista profissional, vamos supor, de fado. Porquê? Porque é uma marcação determinada. E ele não queria isso, ele queria poder respirar a música à vontade, porque aquela música do Carlos Paredes, como é músico sabe, é toda feita de uns tempos espaçados. Portanto, é um tempo que não é tempo, que era uma coisa que no estrangeiro, sobretudo os alemães, ficavam pasmados a olhar e a ouvir, por exemplo, mas isto não é um tempo, mas o tempo está lá todo, porque há uma interiorização da noção de tempo. E com o Carlos Paredes era a mesma coisa, portanto eu tinha que fazer um acompanhamento que o deixasse à vontade no seu não tempo, e foi isso que eu aprendi. Mas é claro, são muitos anos a acompanhar. Claro. Portanto, eu hoje, até há muitas peças do Carlos Paredes que eu não toco mesmo, mas eu sei os problemas todos, onde é que estão as respirações, onde é que está tudo. Se eu fosse tocar, ou se eu estudasse a fundo, eu sabia onde é que estão, e até os problemas por resolver, não é? E os dramas ou a história de cada música, que isso é muito interessante. Nenhuma das músicas que ele fez foi feita ao acaso. Tudo tinha uma razão de ser, com uma determinada história de vida. Tudo tem uma razão de ser nas composições de Carlos Paredes e também na escolha de uma mulher para o acompanhar, sendo o fado ainda hoje um mundo para a guitarra e para a viola muito, maioritariamente de homens. É de homens, não é? Sim. A Luísa surgir como mulher a acompanhar o Carlos Paredes, ele quis aí também causar um bocadinho de choque ou não quis nada disso? Não. Não era uma pessoa de choque, nem de confronto, nem de agora vou porque esteticamente isto em termos de arte vai aqui causar algum impacto.
Não quis nada disso. Não, nada disso. Eu estava disponível, porque ele não tinha naquela altura quem o acompanhasse com mais à vontade, não é? Com mais possibilidades de tempo livre para o acompanhar. E, portanto, foi uma coincidência nesse aspecto. E depois essa facilidade, que já veio de quase de infância, não é? De fazer os acordes e de fazer Exatamente. tudo. Parece que não, mas fica. Isto vai caminhando na nossa vida, vai caminhando. E facilitou-me bastante. E foi apenas por isso, Agora, é claro que o Carlos Paredes, as músicas dele tinham um determinado tempo e era apenas isso que ele lhe importava. Se era mulher, se era homem, esse problema nunca se colocava. Nunca se colocou. Não, ele apenas sentia esse problema quando ia a Coimbra, eu assisti isso várias vezes, em que as raparigas lhe diziam que queriam aprender a tocar guitarra e que os rapazes não as ensinavam. Ele ficava desvairado com isso. Porque a mãe do Carlos Paredes... Foi um bom contributo. Pois foi, que hoje em dia as raparigas em Coimbra tocam. Eu, inclusive, agora estou a desenvolver um projeto com uma grande guitarrista de Coimbra, que é a Ana Sadio. A Ana Sadio tem a escola toda de Coimbra e aquilo que eu sempre disse, é preciso que apareça uma mulher que toque, que tenha força para tocar as peças, sobretudo do Artur Paredes, que é muito difícil, tecnicamente e de resistência física. São peças monstruosas de dificuldade de resistência física. E a Ana tem a escola de Coimbra graças ao Dr. Jorge Gomes, porque o Dr. Jorge Gomes também nunca se importou se fosse mulher ou fosse homem, tinha era que tocar guitarra. Ótimo. E ele tem ensinado raparigas a tocar. A Ana já formou-se, entretanto, como médica, vive no Porto, é médica, mas está outra vez, nunca abandonou, mas agora com isto estamos a trabalhar com mais força. E é maravilhoso ouvi-la tocar as variações do Artur Paredes, que habitualmente não se ouve numa mulher. Não é? Eu ali faço-lhe as segundas guitarras, que eu gosto muito de fazer segundas guitarras portuguesas, porque gosto muito desse trabalho e valorizo, e é bonito. Eu gosto desse lado de estar para trás também, porque aprende-se muito. Nós temos o privilégio... Tem-se a observar, sim, não é? A captar a atenção que não é para nós, mas é para o outro, mas nós também fazemos parte dessa tal unidade que o Carlos Paredes falava. Exatamente. Isso é muito interessante. Como é que chegamos aqui ao Mar Magalhães? Esta viagem linda. O Mar Magalhães é tal coisa, como todo que tenho estado a dizer da minha vida, é uma sequência de factos que vêm de trás, que nós às vezes nem percebemos a relação, não é? Mas que depois, mais tarde, acaba por fazer sentido. Na nossa vida é uma viagem, como é no Mar Magalhães. É uma viagem como foi a viagem do Magalhães. Ele penou, nós também penamos, todos os dias penamos, não é? E eu achei muito interessante, depois de ter feito os outros CDs, os Mediterrâneos e o Argos, que é uma viagem mais pelo lado do Mediterrâneo, e o Mediterrâneo, infelizmente, hoje é quase um cemitério aberto, e eu achei, não, já chega, não vou mais andar por aqui. E, na verdade, fui tocar a saborosa terra de Magalhães. Há várias teorias, mas vamos que a terra de Magalhães. E o presidente da Câmara da altura, o Dr. José Marques, fala com muito entusiasmo de um museu que ele tem lá, muito interessante, interativo, dedicado ao Magalhães. Quer dizer, está em Sabrosa e tem uma coisa maravilhosa, pequena, mas maravilhosa, sobre o Magalhães, o Fernando Magalhães. Eu fui ver, tal era o entusiasmo que ele punha na forma como falava daquele museu, onde muitas escolas vão e os miúdos adoram estar lá. É engraçado, porque aprendem e interagem com toda aquela com a história, quase que a vivem ali. E então, nós vemos toda a viagem do Magalhães. E eu, quando começo a ver, em filme, toda a viagem do Magalhães, eu pensei, mas é mesmo isto que eu hei de fazer para a próxima viagem. É outra viagem, mas com outras sonoridades. Não tenho neste CD tantas composições minhas como nos outros, porque era praticamente tudo composições minhas, mas também é um desafio diferente, era passar para a guitarra portuguesa músicas, neste caso para a guitarra clássica, que eu pudesse tocar e que fizessem sentido na guitarra portuguesa e que não perdessem nem o respeito, nem a identidade dos seus autores originais. É também um ensinamento para mim, não é? Porque eu também sou obrigada a estudar,
Olha, a humildemente pensar assim, tenho que parar com esta música porque não dá, não serve a ninguém ela estar lá, nem para mim, nem para a guitarra, nem para o autor, que fica desfavorecido. Claro. Portanto, às vezes era trabalho de sapa. Sim, é importante e nós todos os dias nos testamos. Cheguei a ter uma ou outra peça, um chorinho que eu tirei, tinha a música toda em dedos e depois pensei, mas para quê? Isto não vai adiantar nada, é melhor guardar. Pode ser que sirva um dia para outra coisa, nem que seja porque trabalhei a mão, não é? Mas ter a humildade de dizer, não, isto está mal, não vale a pena, isto está mal, vamos tirar. E a escolha dos companheiros para este disco? Pois. Também foi, porque a Eloísa, por exemplo... A Eloísa, tenho ali duas pessoas de base, que são o Gonçalo Lopes, sim, que é o baixo contínuo, sempre, que não é com a viola, isso é que é uma mudança muito grande. Considero que o Ronquial há muito tempo fez um trabalho com o Chainha, que era guitarra portuguesa e coisa. Mas este clarinete baixo a acompanhar uma guitarra portuguesa, eu considero que é um pioneirismo, não é? E o Gonçalo Lopes dá-me aquela cama toda que é preciso para os médios agudos da guitarra portuguesa. O piano já vinha de trás um bocadinho com o Paulo Sérgio. E depois a Leonor Padinha vai-me dar voz, sobretudo à Canção del Árbol del Olvido. Uma voz linda, não é? A Leonor tem aquela voz, aquela frescura. Uma querida amiga nossa. Pois, eu já também... Foi minha colega no conservatório. Com aquela doçura de voz e aquela... Muito, muito limpa, uma voz muito limpa, muito bem trabalhada, muito cuidada. E a Eloísa porque traz a guitarra que é a companheira de vida de toda a música da América Latina, não é? Claro. E é um bocadinho trazer esse mundo através da guitarra também da Eloísa, no que diz respeito à América Latina, ali na Argentina. Experimentei as músicas que estou a fazer com a Eloísa, experimentei-as com o clarinete baixo, não resultava. Falta o dedilhar. É tudo uma experiência. Vamos ver se resulta, vamos ver se por aqui... E depois com o John Mota, do cavaquinho, porque a última parte da viagem, embora o Fernando Magalhães já tivesse morrido nas Filipinas, a nau ainda para se abastecer, com os espanhóis, para em Cabo Verde. E o disco era melancólico. Também a nossa vida não é assim, tem momentos bons, mas às vezes é muito triste. É um agridoce. É. Mas eu estava mais no agri do que no doce. E o disco talvez pecasse por esse lado mais nostálgico. E de repente eu pensei, não, eles também passaram por Cabo Verde. E vou buscar, descobri por acaso, é o que eu digo, o CD termina em Beleza, porque termina com uma música do Beleza, que se chama Luísa, que eu descobri por acaso, e que trago o cavaquinho que se junta à guitarra portuguesa. Os portugueses. Exatamente. E achei que era interessante fazer estas histórias todas, ligá-las todas. Muito interessante. Luísa, e onde é que podemos ouvir? Há espetáculos brevemente? Sim. Houve recentemente o lançamento do CD. Agora vou a São João da Madeira, no dia 19 de outubro. No dia 1 de dezembro vou estar em Mafra também. Vou a Coimbra para a semana. E há mais um ou dois que agora não... É de ir a Sabrosa, claro, esse tem que ser. Como é que as pessoas a podem seguir? Onde é que podem ter acesso a essa informação sobre os seus espetáculos? Ou através da editora, que é a altum.com, através da minha editora, ou através do meu Facebook, porque eu já sou uma viciada no Facebook. E ponho sempre tudo o que se passa, ponho lá. É estar atento realmente. É assim. Luísa, muito obrigado. Obrigada por conceder esta entrevista. Eu gosto muito de si. Eu também tenho muito respeito por si. Muito acho obrigado. Que encanta. Eu sinto que nós estamos com um instrumento e estamos resguardados. É curioso, não é? Mas eu estou sentada, a Maria Luísa dizia que nós somos os únicos, com a guitarra clássica, e neste caso também com a guitarra portuguesa, somos os únicos que temos o nosso instrumento junto ao coração. Mas ao mesmo tempo é um escudo, nós estamos resguardados, vocês cantores estão totalmente expostos, não é? E eu tenho uma grande admiração por isso. Luísa, muito obrigado. Foi um gosto tê-la aqui no meu programa. Uma grande honra. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado.